Ô, louco, mega tendencioso. Animado, se sentindo produtiva, ansioso, entusiasmada. Tem gente cansada também. Chegando. Saudade de São Carlos, ah? Verdade. Querendo mudanças, animado, tudo ao mesmo tempo agora. Queria saber o que que é. Como assim, tudo ao mesmo tempo agora? O foguetinho Cadê? chegou aí. Tudo ao mesmo tempo agora é jantando uma pipoca, porque está vindo de uma reunião e tem que entregar outro projeto e vamos que vamos. É um exercício fazer uma coisa de cada vez, viu? Aqui está sendo. Para todos. Tem o pessoal trabalhando, o pessoal com fome também. Quem mais aí, pessoal? Vamos respondendo. É só entrar no site, mente.com, 33 48 27 3. Eu vou passar sim. Vamos lá. Faltou um lado ali. Quais você acha que são as mega tendências aí, pessoal? Sustentabilidade. Vamos ver quem vai acertar. Essa aí dá para escrever mais. Um balãozinho. O Matheus, dá um refresh aí na página. Ué, Que estranho. eu mandei mais coisa aí. Estranho. Será que foi o Vou, seu? Eu acho que talvez seja o seu. Porque tá certinho aqui. vou mandar de novo. Mais gente mandou? Ah, é que só dá para responder uma vez. Ah, entendi. Aí foi só sustentabilidade. Fala aí, quais são as outras? Digitalização das coisas. Deixa eu pensar. Economia circular, entretenimento ali, ó, o pessoal colocando. Tripé, homem, mais tecnologia, mais sustentabilidade, IoT, home office, BI, empreendedorismo social, fortalecimento da economia regional, detrimento da economia externa, inteligência artificial, veganismo, aumento da consciência de que a alimentação contribui para a redução de doenças. E aí, quem mais arrisca?
empreendedorismo social. Tem um aqui. Logística reversa, entretenimento, mundo digital, sustentabilidade, robôs, inteligência artificial. Legal, hein? E aí, tem mais alguém escrevendo aí? Eu posso parar? Chegou mais um, vamos lá. Veganismo, sustentabilidade, reinvenção dos sistemas de saúde do mundo. Economia local, home office, colaboração coletiva. Boa. É isso, galera. Legal, hein? Tá todo mundo aqui. Já tem 35 pessoas com a gente, mas a gente vai chegando. Muito felizes. Obrigado pela presença de todos. Queria convidar então a Elaine a se apresentar. Vai se apresentar muito melhor do que eu apresentaria ela. Peço que todo mundo, enquanto a gente estiver apresentando aqui, estiver com os microfones mutados, podem ir mandando mensagem no chat, perguntas. Vai ter um tempo de pergunta ao final. O tempo previsto da fala da Elaine é em torno de uns 40 minutos, pode passar um pouquinho, pode ser um pouquinho menos. E aí depois a gente parte para algumas perguntas. A intenção aqui é a gente abrir um pouco ainda mais a cabeça para ver quais são os problemas que a gente tem para resolver, quais são as tendências que podem influenciar nas soluções, né, que vocês estão desenvolvendo. Também como isso pode se relacionar com essa parte que a gente está vivendo agora, esse contexto todo do Covid. E a Elaine vai contribuir pra caramba aí para vocês. Boa noite, Elaine. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer aí poder compartilhar algumas ideias aí com vocês, né? Eu estava comentando com o Matheus que eu coordeno um núcleo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa e estudos prospectivos na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, aqui em Brasília. E um dos projetos que a gente está conduzindo é a revisão das megas tendências mundiais. Eu sou formada em estatística, mas mestrado e doutorado em ciência da informação focado na produção de informação estratégica. E há quase 30 anos trabalhando com isso, né? Tanto com a produção de cenários, processos de planejamento, formulação de estratégias e produção de inteligência também para o processo decisório. Então, informação é a minha área. Principalmente a informação vinculada ao futuro. O último trabalho que nós desenvolvemos de pesquisa no NEP foi publicado agora recentemente, que são os cenários pós-Covid-19, impactos sociais e econômicos no Brasil. Então, foi um trabalho com uma metodologia diferente, nós desenvolvemos a metodologia para o momento que a gente estava vivendo, né? Todo mundo à distância e algo que a gente tivesse que produzir rapidamente para ajudar o processo decisório, já que eu estava percebendo que o nosso país podia estar caminhando para um grande buraco, com as medidas e com o caminho aí de insensatez. E eu mando, se vocês não acham, não tem que procurar, eu mando depois o link do livro para o Matheus, e aí ele compartilha com vocês. Depois, ao final, se vocês quiserem conversar um pouquinho, trocar um pouco de ideia com relação a esses cenários construídos, a gente também pode falar sobre eles, né? Então, mais ou menos é isso. Eu sou aposentado do Banco do Brasil, trabalhava lá na área de estratégia. Antes de me aposentar, eu estive cedida ao Estado, então estive primeiro na Secretaria de Ações Estratégicas, foi quando, inclusive, a gente desenvolveu o primeiro trabalho de megatendências, e esse que a gente apresenta agora, então, é esse projeto que a gente está conduzindo de revisão, ampliando já para 2040.
Depois eu tive no IPEA, onde eu coordenei, né, fui coordenadora geral da área de informação do IPEA, e aonde a gente desenvolveu o Projeto Brasil 2035. Se vocês não conhecem, também indico. Tem quem não gosta muito de ler, dizem que engenheiro não gosta de ler, mas tem um vídeo voltado para ele. E eu estou agora desenvolvendo até um pré-projeto. Já estou até com um orientador aí aqui na UNB, na engenharia de produção, para fazer um pós-doc voltado para o desenvolvimento de um sistema aí para apoiar processos de planejamento por cenários. Pronto, acho que já deu um overview aí bom, né? De quem eu sou. Muito legal. Também sou mãe, casada e adoro ler. Importante, muitos papéis, né? Ainda mais agora, conciliando tudo ao mesmo tempo. Ai, nem me fale. Nem me fale, porque agora virei doméstica também. Vamos lá? Estamos ao vivo no Face também já. Ah, que legal. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Estão todos vendo? Sim. Bom, o que eu vou apresentar aqui são os primeiros resultados da pesquisa que a gente está fazendo sobre megas tendências, né, globais, e o subtítulo aí vai, na minha visão do que nós estamos vivendo agora, que é um mundo em transformação, e eu vou explicar um pouco isso. Antes de entrar efetivamente na apresentação, esqueci de falar, né, que talvez vocês nem precisassem ouvir tanto, porque, dada a percepção que vocês têm de quais seriam as megas tendências, vocês vão ver que elas estão todas aqui. Então, vocês estão bem antenados, estão sabendo mais ou menos para onde é que a gente está indo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse mundo em transformação e quais as principais mega tendências que a gente já, pelo menos, identificou até o momento, passando um pouquinho sobre população e sociedade, ciência e tecnologia, economia, geopolítica e meio ambiente. Bom, por que eu falo que nós estamos vivendo um mundo em transformação? É porque com a velocidade com que a ciência e a tecnologia estão crescendo, nós estamos naqueles períodos de inflexão, de curva, aonde, na realidade, os paradigmas eles não estão consolidados, muitas das tecnologias ainda estão em desenvolvimento, o mundo tremendamente interconectado, ainda mais depois da pandemia, que eu acho que com a pandemia isso se intensificou ainda mais. Esse processo de conexão, ele intensifica o fenômeno de transformação, porque ele faz com que a informação circule, né? E esse processo de mudança muito rápido faz com que o inusitado emerja a qualquer momento. Então, nós estamos aí frente a um período de transição com grandes transformações. Até coloquei aqui um exemplo, né? Se você pegar os 10 homens mais poderosos da Forbes há uns 20 anos atrás, não iria aparecer pessoas de tecnologia da informação. Na maioria das vezes, o que iria aparecer eram os grandes líderes de países, né? Os principais presidentes e tudo. E hoje você vê mesclado aí, né, principalmente o pessoal da tecnologia da informação e comunicação. Essa era da transformação, que vem muito do desenvolvimento científico, principalmente tecnológico, ele está transformando a sociedade mundial. Então, ele está entrando na vida das pessoas e mudando a forma como as pessoas se comportam, se relacionam, como elas utilizam o ambiente de lazer. E isso ainda ficou ainda mais intensificado com esse evento do Covid.
vamos dizer assim, o aumento da complexidade em todas as áreas. Às vezes, eu até me questiono se foi a complexidade que aumentou ou se foi o aumento do conhecimento. Quer dizer, nós crescemos tanto em termos de conhecimento, como humanidade, que conseguimos enxergar a complexidade na qual vivemos. Há um crescimento dos desafios a serem enfrentados pela humanidade, né? Uma das coisas que vocês colocaram aqui foi a questão da sustentabilidade. Eu considero que esse é um dos grandes desafios que a gente tem a ser enfrentado aí, durante esse século, né? E para sobrevivência, inclusive, da raça humana, nós vamos ter que encontrar conexões onde antes a gente não, ou elas não existiam, ou a gente não conseguia enxergar. E no longo prazo, certamente, tudo vai mudar. Essa sociedade que a gente vive em transformação, ela é colaborativa, ela vai estar trabalhando em home office, ela vai estar muito mais conectada do que nós estamos hoje, ela vai estar integrada com a robótica e com a inteligência artificial, como vocês inclusive colocaram, e ela vai ser uma população muito mais envelhecida. E isso tudo está muito associado com os avanços, principalmente das tecnologias disruptivas. Então, não é só o avanço científico e tecnológico, mas tecnologias que causam disrupção dentro do processo, né, de desenvolvimento dessas tecnologias. E aí eu trago aí alguns exemplos, né? Se vocês imaginarem, né, que uma das coisas que nós vamos estar colocando é a questão da impressão de órgãos. Aí você diz, pô, a gente vai imprimir órgãos? Se vocês acompanharam, né, a Dragon, né, o último lançamento aí da SpaceX para a estação espacial, a missão era levar uma impressora, né, para imprimir retina. Então, nós não estamos tão longe disso. Há algumas forças que estão atuando no ambiente e que amplificam esse ambiente em transformação, né, em mutação o tempo todo. Conectividade, convergência, interatividade, velocidade, ubiquidade, sustentabilidade. E vejam que isso são forças que nascem da área de tecnologia, mas hoje elas fazem parte do dia a dia. Você está numa empresa, você pode ter certeza que querem tudo para ontem. Velocidade. Você não consegue mais desenvolver um produto que não seja juntando, né, especialidades diferentes. Então, você tem que aprender a trabalhar em equipe. Por quê? Porque os produtos eles têm uma convergência tecnológica grande e você precisa ter a capacidade de interagir com essas diversas competências diferentes na confecção, não só de um produto, mas de qualquer solução. Então, esse trabalho colaborativo, ele é chave. E tudo isso gera um ambiente de hiperinformação e de inovação permanente que retroalimenta todo o processo. O crescimento do mundo digital, vocês colocaram isso aí nos exemplos, né? E das tecnologias da informação e comunicação, eles certamente estão mudando a vida das pessoas, os processos de trabalho, a forma como a gente se relaciona e podendo, inclusive, impactar a forma como as democracias funcionam. E aí é um mundo em transformação. Elas chegam, o peso delas é tão grande que hoje ele cria, inclusive, questões ou embates geopolíticos. É só você ver a discussão, né, ou os embates que estão acontecendo com relação à tecnologia 5G. Outro dia, até conversando com meu filho, que é engenheiro, e ele estava dizendo, né, que há uma necessidade de uma revolução na educação, mas não sei o que e tudo, e computação tinha que entrar
no ensino fundamental. Aí eu fiquei pensando, eu cheguei à conclusão que eu acho que ele está certo, porque em qualquer área do conhecimento, hoje você vai precisar de dos conceitos, né, e de tratar, né, de lidar com todas as questões ligadas à computação. Há um crescimento e que foi, de certo modo, até acelerado já durante esse pouco período de pandemia que a gente está vivendo, né? Já tem, inclusive, pesquisas mostrando né, o crescimento dos investimentos em automação nesses 6 últimos meses, né? E principalmente em robótica e inteligência artificial. E, por um lado, cresce esses investimentos das organizações e, por outro, dentro da sociedade, todo um debate ético em relação a toda a evolução tecnológica e, em especial, com relação à inteligência artificial. Se você for pegar aí grandes nomes, inclusive da física, né, como o físico Stephen Hawking, não está mais com a gente, mas ele era um dos que levantava essa bandeira, né, de que a gente tinha que ter muito cuidado com relação a esses avanços da inteligência artificial. Cresce também a economia, o que chamam, né, de economia da inovação. E aí, dentro dessa economia da inovação, a economia compartilhada, colaborativa e circular devem também desenvolver bastante. Vejam que, por que eu coloquei essas 3 dentro da economia da inovação? Porque para você desenvolver uma economia compartilhada, você precisa de inovação, colaborativa, e principalmente a circular, onde você reduz, né, vamos dizer assim, o lixo, né, onde você vai conseguir trabalhar melhor o reuso, principalmente de materiais, né? E essa nova economia que começa a surgir, né? Já mostra aí seus sinais já desde a década passada com bastante intensidade, ela traz benefícios sociais e ambientais, ela é baseada em inovação aberta, ela é capaz de gerar renda, o que vai ser importante, mais do que emprego, renda, né? E propicia então, um consumo sustentável. Essa nova economia, associada às inovações disruptivas, é que vão intensificar o surgimento do que vem sendo chamado de indústria 4.0, como houve, né, uns 3 ou 4 anos atrás, Davos focou, né, na indústria 4.0, e isso aí tem sido aí, o mote de algumas organizações, onde você verifica que boa parte das inovações disruptivas fazem parte, então, desse novo tipo de indústria. Cresce também a importância dos setores industriais e de serviços de alta tecnologia. Então, se você for olhar aí, né, os diversos rankings que aparecem, né, com relação à produtividade, papel em bolsa, a liderança é das empresas de alta tecnologia. Mesmo quando você analisa, né, principalmente as ligadas à tecnologia da informação e comunicação. Mas mesmo quando você vai um pouco mais, vamos dizer, para o mundo real, como aí aparecem algumas petrolíferas, né, como grandes aí, geradoras de riqueza, todas elas têm um investimento em alta tecnologia, inclusive, como eu vou falar depois, né, com pesquisas e estudos na tentativa de mudança na matriz energética. Esse ambiente, ele traz alguns problemas, como o aumento da lacuna tecnológica entre os países centrais e periféricos. Então, vocês vejam que a maior parte dos países, né, que mais inovam no mundo
eles estão na Europa, nos Estados Unidos e 3 na África, né, que seria Coreia, Japão e Singapura. Esses países, eles estão muito na frente dos demais. E aí, o poder que eles vão ter vai ser muito maior, inclusive, do que se tem hoje. E aí, o impacto na geopolítica mundial, ele vai ser muito grande, inclusive na definição dos acordos comerciais. Esse movimento também, quando você tem esse rápido avanço tecnológico, né, ele vai gerar uma maior concentração de renda. Nova divisão social, dos que têm e dos que não têm a tecnologia. E uma dificuldade ainda maior para os países que não são desenvolvidos de chegar nesse patamar. A gente verifica a população mundial ela vai continuar crescendo, mas com taxas marginais decrescentes. E esse crescimento, que mesmo reduzindo, ele ainda é grande, ele impacta diretamente o planeta e gerando pressão aí em cima dos recursos naturais. A água, ela certamente é um dos recursos naturais com um aumento significativo da demanda e com escassez e aumento dos seus conflitos. Veja que você tem conflito pelo acesso à água, né, para uso geral, mas você tem que olhar a água em relação aos seus usos múltiplos. E aí, o conflito também ocorre entre esses diversos usos da água. Se você for pensar em mudanças climáticas, desertificação, a água ainda se torna aí um bem mais importante. Tem uma publicação do IPEA que, inclusive, indica que, possivelmente, a partir dos anos 40, nós teremos conflito, inclusive, bélico por água. Com o aumento da população, você também tem um aumento da demanda mundial por alimentos. O lado positivo é que a produção agrícola ela também está aumentando. Vejam que esse ano o Brasil bateu um novo recorde de produção de grãos, mesmo no ambiente de pandemia, né? E outra coisa positiva é que o avanço tecnológico na área agrícola está fazendo com que a produtividade aumente sem a necessidade de um crescimento maior do espaço ocupado por essa produção. Então, a ocupação do solo ela está sendo feita numa proporção muito menor do que a produtividade agrícola. Outra coisa que também avança é a parte do design de alimentos. Então, tecnologias, né, com o desenvolvimento, inclusive, de alimentos sintéticos. Esse exemplo aqui da carne no laboratório é porque já é carne produzida sinteticamente, quer dizer, não é carne, né? É proteína com cara de carne. E também espera-se um rastreamento aí nos alimentos, né? Na distribuição, na logística dos alimentos, garantindo aí uma maior segurança. O crescimento da demanda mundial por energia, mas também com uma oferta maior. E essa oferta dentro de uma matriz diversificada. Como eu falei, né, os investimentos tecnológicos na área de energia, eles têm sido significativos em todo o mundo. E, inclusive, com uma visão de uma mudança da matriz, não só no sentido do tipo de energia na matriz, mas também pela forma como ela é produzida. Então, nós temos hoje em dia, a produção de energia é centralizada. E tudo que a gente está vendo aí é um aumento significativo da produção
descentralizada, inclusive do próprio petróleo, né? Com a chegada aí do petróleo sintético. Então, temos aí um avanço significativo também na produção fotovoltaica. Acredito que o dela pausou, pessoal. Vamos ver. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Vou até pausar aqui. Né? Saneamento básico. Sim, Né? tudo, Eu quero né? um livro da professora, ela pode indicar o livro para a gente. Esse trabalho que ela falou. Muito O pessoal conversou bastante aqui sobre as mega tendências, Elaine. Ah, que bom, foi útil então? A parte que eu vi até agora, mostrei até agora. Que bom. Pô, aqui, eu não sei o que aconteceu, foi aqui em casa, caiu tudo. Aí, a sorte é que eu tenho um engenheiro de redes. Tá resolvido. Ele mexeu aqui nas coisas e voltou a funcionar. Vamos ver, tomara que não... Estão vendo? Estamos sim. Sim. Bom, então aí nós temos, né, o crescimento, não sei se vocês chegaram a ouvir, né, da demanda mundial por energia e oferta, quer dizer, cresce a demanda, mas vai crescer a oferta também, e aí numa matriz diversificada, e essa matriz diversificada não é só por tipos de energia, e com uma entrada muito maior das energias renováveis, mas também no seu processo de produção e distribuição, vai ser muito mais descentralizado do que centralizado, né? Então, esperamos aí uma mudança grande. E aí eu trago um destaque, é lógico que não é para 2030, mas esse consórcio, né, do reator de fusão nuclear, ele promete aí uma produção de energia sem fim, né? É a energia do sol. Então, mas infelizmente a gente não está nesse projeto, mas que vai mudar completamente a forma aí, né, de produção e distribuição de energia. O envelhecimento da população, como eu tinha colocado, o grande problema é o impacto grande na seguridade social. Então, é esperado um aumento da expectativa de vida das pessoas e com qualidade, e aí tem muito investimento nessa área, né, de tecnologia de saúde, com diagnósticos muito precisos e bem antecipados, para que você possa rapidamente, né, fazer os ajustes. Nós já temos pesquisas mostrando até o rejuvenescimento de ratos, então, até isso, né, porque tinha muita pesquisa voltada para você parar de envelhecer, mas rejuvenescer, então, isso aí está acontecendo. A questão é que você sai do paradigma da cura para o paradigma do cuidado. Então, você vai depender da saúde o tempo todo. E aí, com isso, os gastos com saúde vão aumentar significativamente, né? Então, um aumento aí dos custos e aí impactando todo o sistema de seguridade social. Então,
E aí com um destaque grande para, especialmente com a população mais idosa, que vai gerar um consumo muito maior dos recursos de saúde. A gente também enfrenta um novo paradigma do trabalho, né? E repensando, né, as formas, inclusive, de compartilhamento de renda. Na realidade, a gente vislumbra aí um embate entre trabalho e emprego. Trabalho ele vai existir sempre, mas e o emprego? E, no caso, quando a gente olha em trabalho, o crescimento do home office, a gente imagina que essa experimentação que nós tivemos durante o Covid, né, a maior parte das organizações não vai mudar isso, porque elas percebem, né, que isso gera redução de custos, e também algumas pesquisas têm mostrado aumento, inclusive, de produtividade. Então, grandes chances de muita gente permanecer no home office ou então numa estrutura híbrida, onde você tem a parte presencial e parte home office, e aí muito espaço hoje ocupado pelas organizações vão ficar vagos, né? Outsourcing, rede de empresas, e aí tudo isso demandando um novo perfil do trabalhador, exigindo não só conhecimentos, como habilidade, novos conhecimentos e habilidades, né? E, ao mesmo tempo, se espera um déficit na mão de obra qualificada, principalmente em países, né, subdesenvolvidos, né, como o nosso, onde você tem problemas grandes de educação. Eu gostaria de destacar que a questão da educação ela é um problema no mundo inteiro, ela não é só um problema nosso aqui. A forma como de aprender, né? Isso tudo vai ter que ser alterado. E isso é um debate, né? Na última reunião que eu tive presente da World Future Society, a maior parte das salas era discutindo a educação do futuro, né, como sendo um problema para eles, né? Como mudar isso. E pelo lado do emprego, você tem, né, a expectativa de uma crise, principalmente vinda pelo avanço da automação, né? E aí o aumento do desemprego associado ao aumento da pobreza. E aí todo um questionamento em relação à criação de uma renda básica, né, universal. A questão é que se levanta de onde vai vir o recurso, né? Porque é muito bom a gente ter ideias existem aos montes, a questão é que as pessoas esquecem que as ideias elas não se materializam em passe de mágica e você precisa de financiamento para isso. Quem vai pagar essa conta, né, da renda básica? Eu tive a oportunidade de estar com o pessoal do National Intelligence Council, que constrói aquelas de 5 em 5 anos, né, as mega tendências mundiais. A gente está esperando aí um novo relatório para o ano que vem, que ele sempre entrega, né, quando um novo presidente assume. E eu me lembro que uma das questões que o Dr. Bush colocou é que, com relação a isso, se estuda, inclusive, a possibilidade de taxação, né, de você tributar, como você tributa as pessoas, você passa a tributar também os robôs, como uma forma de obtenção de recurso, né? Há um crescimento da demanda por educação de alto nível pelas organizações, dado que a forma de trabalhar ela muda e ela vai cada vez ser mais conectada a todas as tecnologias ligadas à informação e à comunicação. Então, que é o que eu falei um pouco da necessidade de você desenvolver novas competências, e aí associado a isso, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, principalmente frente às novas tecnologias. Há um aumento, né, dado este ambiente que eu desenhei, né,
da desigualdade e da tensão social, e um aumento, então, do questionamento da governança dos países. Então, a gente já vê uma série de manifestações ocorrendo ao redor do mundo, né, e estão associadas a essa insatisfação crescente. O que a gente percebe é o crescimento dos desafios para a manutenção do welfare state. Então, principalmente quando você olha para a Europa, né, e você tem isso também em muitos países aqui da América Latina, essa busca pelo welfare state, que foi algo que, de certo modo, salvou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. A questão é que o mundo que a gente vive hoje é um mundo completamente diferente do welfare state. Naquela época, você tinha, assim, a população idosa era pequena, você tinha muitas crianças que daqui a pouco estavam entrando no mercado de trabalho, você fez uma formação aí, né, do que a gente chama de barriga demográfica, então você tinha mão de obra que estava dentro da PEA. Quando você fala em envelhecimento da população, você vê isso emagrecendo, essa barriga reduzindo. Então, você tem menos gente entrando no mercado de trabalho e da onde vai vir o recurso para você manter o welfare state? Então, essa é a grande questão, né? Então, você pode ter uma redução da atividade econômica com o envelhecimento da população, ou se isso não acontecer, né, vai ser porque são os robôs que vão estar produzindo. Mas vão produzir para quem? Se você não tiver renda para comprar o que eles estão produzindo, né? Então, a automação e o próprio empreendedorismo reduzindo a arrecadação, por quê? Porque uma empresa, ela paga menos imposto do que uma pessoa física. Então, se você for avaliar aí o quanto que o Estado arrecada, ele de certo modo, ele arrecada proporcionalmente muito mais as pessoas físicas do que as pessoas jurídicas. Pessoa jurídica tem um monte de isenção, redução e etc. e tal. E aí, quando você parte para o empreendedorismo, você também tem uma queda na arrecadação do que se você é empregado de alguém. Então, isso tudo gerando uma política, complicações na política fiscal, né? E que vai dificultar, né, o Estado de, então, desenvolver esse bem-estar social. E tudo isso exigindo uma readaptação do próprio papel do Estado frente a essas grandes mudanças, né, tanto sociais quanto populacionais. Ao mesmo tempo, a gente espera a manutenção das mudanças climáticas e da ocorrência de eventos extremos. Então, e com isso, né, grandes impactos, principalmente quando você olha para as cidades, né? Se por um lado cresce esse movimento, por outro, também cresce o investimento em tecnologias, tanto para a redução das emissões, quanto também para resolver o problema da água, né? E redução aí das áreas, né, que se tornaram desertos. Então, você tem aí, né, os investimentos, né, química limpa, as energias renováveis, que são limpas também, né, com baixa emissão, ou quase ou nenhuma, dependendo do tipo de energia renovável, e os grandes investimentos em dessalinização, porque eu sempre coloco que nós somos o planeta água, né? A gente é chamado de terra, mas água é algo que não falta. O problema é você conseguir ter acesso a essa água, e essa água está própria para o uso. E aí o processo de dessalinização pode ser, sim, uma solução para isso, associado a todo o processo de distribuição, para que essa água consiga chegar, né, em
nas regiões onde há realmente falta dela. E a gente espera, então, que os avanços tecnológicos consigam, então, equilibrar tanto os problemas econômicos, haver um equilíbrio entre economia e sustentabilidade. Também a gente percebe uma intensificação da urbanização, né? Só você ver aí todo o movimento que ocorreu na Ásia, principalmente com os avanços, né, de China, Índia, mas ainda num modelo de passado, ou seja, é um modelo de urbanização que é insustentável e altamente vulnerável se você for pensar em termos, né, das mudanças climáticas e em especial dos eventos extremos. Então, há uma necessidade de se mudar essa lógica da urbanização. E aí cresce no mundo os investimentos no que se tem chamado de Smart City. Então, são aquelas onde você consegue uma melhor integração com o meio ambiente por meio do uso, principalmente das tecnologias da informação e comunicação, e com todo um redesenho das cidades e seus espaços. A gente percebe também, né, que os próximos anos serão de grandes disputas geopolíticas. Você vê aí já um embate grande, né? Eu quis botar um destaque aí entre China e Índia, entre China e Estados Unidos, que eu acho que são, né, os grandes aí players hoje nessa discussão, mas você não pode esquecer de Rússia, da Índia, mesmo na Europa, né, França, Alemanha, Inglaterra, que são outros grandes players e que entram aí nesse confronto de grandes potências com uma capacidade de inovação grande e que essa disputa não vai ser fácil, né? Há algumas estimativas, inclusive, alguns cenários desenvolvidos até dentro dos Estados Unidos, que mostram, né, pela Rand Corporation, onde um deles mostrava a possibilidade, inclusive, da China passar os Estados Unidos. Mas isso é um cenário. Eu não sei se existe grandes chances realmente disso acontecer, porque se nós estamos falando de um mundo onde a inovação ela vai ser o grande carro-chefe, ela tem dificuldade de se desenvolver em países totalitários. Países onde as pessoas são livres, elas têm mais chance da inovação ocorrer do que países totalitários. Vocês vejam que o grande salto que a China deu em termos de produção e tudo não foi fruto de inovação chinesa. E mesmo o avanço em publicações de patentes, eles são muito incrementais em termos de melhoria no que já existe. Além disso, espionagem rola solto, ou seja, não é um processo criativo deles. Por outro lado, se você analisar o comportamento, né, americano, ele mostrou ao longo, né, do tempo uma capacidade fantástica de se reinventar, justamente pela capacidade de inovação dele. Então, o que promete são grandes embates. E dentro desse confronto entre países, a gente percebe as principais, né, vamos dizer assim, instituições globais, então que a gente chama da governança global, perdendo espaço. Então, são instituições que vão ter que se reinventar e ainda estão presas, na minha avaliação, a modelos de passado. Então, dificultando então, a capacidade de uma equalização e de um conserto, vamos dizer assim, mundial. E essa disputa geopolítica ela não vai ficar presa à terra.
ela vai para o espaço também. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o lançamento o último lançamento da SpaceX, né? Levando, porque os americanos fizeram uma propaganda enorme, né? Que há muitos anos que astronautas americanos não iam para o espaço, saindo de solo americano e com uma nave americana, né? Então, o programa espacial americano tinha ficado meio que andando de lado aí. Eles iam muito com os russos né, para a estação espacial internacional, e dessa vez, então, eles estavam saindo aqui de solo americano. E o Trump fez uma declaração ao final, né, depois que houve o lançamento, e uma das coisas que ele coloca é que se os Estados Unidos pretendiam manter a liderança na Terra, eles tinham que ter a liderança no espaço também, e aí lança, né, vamos dizer assim, uma nova força que seria, né, a espacial, né, o exército espacial. Então, a gente vai ver aí grandes disputas, e disputas não só entre países, mas entre empresas também. Tanto é que quem levou os americanos para o espaço foi uma parceria da NASA com a SpaceX. E a SpaceX trazendo novas tecnologias que a NASA não possuía. Então, isso também é algo novo aí, e com disputas não só na corrida para a colonização de Marte, mas também para a mineração na Lua e em asteroides. Isso está avançando e avançando rápido. Eu falei sobre, né, para onde mais ou menos nós estamos caminhando, quais são as grandes forças, mas no mundo em transformação eu queria trazer alguns destaques, né, em termos de possíveis rupturas. Primeiro, quebra no modelo de governança existente hoje, né, dos estados, principalmente em função do empoderamento do cidadão, né, e associado aos avanços das tecnologias digitais. Para que eu preciso de um congresso para votar as leis se eu posso votar diretamente? Eu não preciso eleger alguém que vai chegar lá e não vai me representar. Rupturas nas relações sociais e na interação entre a sociedade e o Estado, que é isso que eu estou falando, né? Você veja, hoje o Estado chegou a um ponto que ele deixa insatisfeito os dois lados da moeda. O que eu estou chamando dos dois lados da moeda? Ele deixa insatisfeito quem paga imposto diretamente, porque ele paga e ele não vê o benefício do imposto que ele paga. Porque ele paga o imposto, mas ele tem que pagar o colégio, o plano de saúde, muitas vezes a segurança dele, e por aí vai. Então, ele não consegue. Aí ele anda pelas ruas esburacadas e N problemas em termos de infraestrutura. Por outro lado, quem deveria se beneficiar com esse imposto que ele tem por detrás, né, uma redistribuição de renda, também está insatisfeito. Por quê? Porque ele fica em filas enormes para ser atendido, ele é atendido sem qualidade, ele não consegue ter acesso a uma educação de qualidade e nem à saúde. E no caso da segurança, ainda é pior ainda. É dentro desse esquema, inclusive, que no caso do Rio, eu sou carioca, apesar de estar morando em Brasília, é que você tem o tráfico fazendo papel do Estado, fornecendo segurança, dando botijão de gás e fazendo outras benesses, né? Um possível conflito interno na China, né, em busca de direitos civis, né, por liberdade. Então, isso é algo que pode vir a acontecer, né? As máquinas evoluindo ao ponto de executar, inclusive, tarefas rotineiras, e aí causando
um colapso no processo de emprego, né? Ocupando, inclusive, empregos tradicionais, fabricação de órgãos, como eu já tinha falado, né? Por meio do uso de impressoras 3D, uma escalada da guerra cibernética. Então, hoje isso já é uma ameaça, mas aí chegando num ponto aí crítico. O surgimento realmente da renda universal, que ainda é uma grande incógnita, e um colapso da União Europeia. Bom, gente, era isso aí que eu tinha para colocar. Estou à disposição aí para perguntas. Espero que tenha contribuído. Muito, Elaine, muito. São muitos pensamentos, né? Eu, pelo menos, já estava imaginando o quão isso, eu acredito que conecta o desafio, o fiscal e tal, e até as soluções do pessoal, com uma visão ampla do mundo, né? Dá para ver que são mega tendências globais e aqui boa parte dos temas que você conectou realmente tem toda essa parte global. Não é uma coisa... Claro que tem uma repercussão local e toda essa influência, mas é interessante que, tipo, pelo menos abriu a minha cabeça aqui que as soluções do pessoal podem ser totalmente para o mundo inteiro e não somente localmente, né? Enfim, pelo menos foi a primeira coisa que veio aqui. Mas isso aí é ótimo você pensar assim, porque você pode pensar, agir local, mas pensando global. Então, você desenvolve algo aqui que você pode depois estar extrapolando para o próprio mundo. Por que não? Os países Conectado fazem com isso. isso. Sim, legal. Pessoal, vocês têm perguntas? Vamos lá. Dá para mandar no chat, dá para mandar... Pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. Eu gostaria. Professora, eu sou a Sandra, obrigada pela sua fala. Eu gostaria de fazer uma pergunta. De tudo que a senhora apresentou, o que mais lhe motiva e o que mais lhe assusta? Boa pergunta. Bom, o que mais me motiva é que eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade para construir um mundo diferente. Eu acho que a gente chegou assim num avanço, né, em termos de conhecimento, né, tanto científico como tecnológico, em todas as áreas, né, que nos dão a condição de construir um mundo muito melhor do que o que a gente tem. Eu tenho muita fé na humanidade que a gente vai encontrar saídas, né? Isso me motiva. Né? E por isso até todo o trabalho que a gente faz de estudo de futuro é justamente assim, o meu objetivo não é eu tentar saber o que vai acontecer, mas fornecer informações para que as pessoas possam tomar melhores decisões hoje. Porque o futuro ele é construído a cada dia em função das decisões que a gente vai tomando. Então, a gente não está atrás de respostas do que vai acontecer, mas principalmente se a gente sabe que existem algumas forças em operação, se a gente sabe que existem algumas incertezas, a gente tem condição de ir lá e alterar o curso dos acontecimentos. Isso é a minha motivação. Qual foi a outra pergunta? O que mais lhe assusta em todo esse cenário que o senhor aponta, que o seu estudo aponta? A insensatez humana. Não entendi, desculpa. A insensatez humana. Isso é o que perfeito. mais me assusta. Perfeito. Perfeito. Perfeito, professora. Obrigada. Acho que então meu som está falhando. Estou agradecendo. Tá dando para ouvir, Sandra? Não, eu agradeci. Diz que perfeito. A insensatez humana é a síntese de tudo, né?
Obrigada, professora. Tem um livro do professor Michio Kaku, que é um físico, não sei se vocês conhecem, né, famoso aí, que fala muito sobre o futuro. Ele coloca, né, que em 2050 o conhecimento humano será tão grande que ou nós vamos construir uma nova sociedade, vamos estar vivendo uma nova sociedade, ou vamos nos destruir. É você usar o conhecimento para o bem, o outro é de forma insensata. Boa. E aí, pessoal? Mais algumas perguntas? Podem até fazer perguntas relacionadas à área do seu projeto, né? Aproveitando o que vocês estão realizando, enfim. Todos tímidos? Fazer uma pergunta. Então, eu sou o Filipe, né, professor no... Desculpa. Pode ir, Filipe. A Vanessa é a próxima. Eu sou um professor do Departamento da Física na Federal de São Carlos. Queria parabenizar para a apresentação, professor, achei muito interessante. Alguns dos temas que a professora tratou são a área de pesquisa do meu laboratório, mas eu faço parte de um grupo que é um grupo interdisciplinar da Federal de Inteligência Coletiva, né, que acompanha a Universidade de Santa Fé sobre a ideia de enfrentar problemas interdisciplinares usando o conceito de complexidade, segundo a filosofia de Morin, a ideia de inteligência coletiva. E, nesse sentido, eu queria perguntar para a professora, nessa sua fala, aparece muito, né, tecnologia, etc. Mas nessa perspectiva, de um mundo futuro, qual é o espaço que vai ser colocado para as ciências humanas, né? Porque também hoje, em particular com a pandemia, a gente está, de alguma forma, sentindo a necessidade de revalorizar as ciências humanas, sociologia, letras, etc. Não é só um progresso tecnológico, e também acompanhar tudo isso com a evolução das ciências humanas, que jogam até hoje um papel muito importante. Professor, obrigada pela pergunta. Acho que esse realmente vai ser um grande desafio, né? Mas o que eu percebo é que, vamos dizer assim, a área de tecnologia vai acabar dando mais saltos na área humana do que a gente mesmo. Então, isso é a minha percepção. Por exemplo, né? Pega aí a parte de linguística, comunicação. Quem, para mim, vai dominar isso é a inteligência artificial. Então, essas áreas elas vão acabar se desenvolvendo mais nessa busca da integração com a tecnologia do que, vamos dizer assim, de outra forma. O próprio entendimento do comportamento humano, né, de toda essa evolução. Quer ver, a gente estava outro dia vendo alguns estudos das profissões que devem, né, praticamente desaparecer, né? Então, direito é uma delas, boa parte vai ser, vamos dizer assim, consumida pelo trabalho feito pela inteligência artificial, né? A própria, vamos dizer assim, né, eu fiz um trabalho há pouco tempo com o pessoal de biblioteca, né, a estimativa é que quase 80% do que hoje eles fazem vai ser automatizado, e talvez a máquina consiga entender melhor a gente do que a gente mesmo. Então, eu acho que essas ciências elas vão evoluir e vão conseguir recursos a partir do momento que elas se integrarem com as tecnologias da informação e comunicação. De caso contrário, eu não vejo muito espaço, não.
não sei se vai ser por aí, mas eu percebo muito caminhando para essa área. E uma integração, né, entre homem e máquina, né, caminhando para um singularity, vamos dizer assim. Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Perfeito. Vanessa? Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Me chamo Vanessa Cavalcante. Eu queria ver um pouco da perspectiva da Elaine quanto ao segmento do turismo, né? E as consequências nos mercados que tem direta e indiretamente, né? Porque eu escuto bastante coisa acerca das possíveis mudanças no comportamento do consumidor, necessidades de algumas empresas terem que adaptar o próprio modelo de negócio, né? Principalmente tem muitos restaurantes tendo que se adaptar. Eu já vi até notícias de deliveries, né, por meio de drones. E aí, eu gostaria que a Elaine apresentasse um pouco da sua perspectiva em se tratando desse mercado, dessa parte também de restaurante, comportamento consumidor, alimentação. É uma curiosidade minha. Bom, Obrigada pela atenção. Obrigada pela pergunta. Eu só queria entender melhor se a sua pergunta é dentro do contexto da pandemia, é isso? Hein, Vanessa? Isso, dentro desse contexto da pandemia... Oi, tá me escutando? Sim. Desse contexto da pandemia, as perspectivas para pós-pandemia também, né? Bom, isso inclusive a gente tratou lá dentro dos cenários pós-Covid, né? Porque acho que o setor de turismo ele é um dos setores, né, que recebeu grande impacto, porque as pessoas, né, deixaram, né, de viajar, né, de passear, e mesmo sem estar viajando, né, dentro da sua própria cidade, qualquer tipo de atuação, né, no âmbito do turismo, houve uma queda brusca. A gente entende que, a percepção que a gente entende é que isso, com a saída da vacina, isso retorna. E retorna rápido, principalmente porque as pessoas gostam da experimentação, né? Ao contrário, vamos dizer assim, do que eu respondi com relação ao uso da tecnologia, né? Por mais que você possa pegar um óculos, né, de realidade virtual e dizer hoje eu vou passear em Roma, não é a mesma coisa de que você ir a Roma. Então, eu imagino que esse tipo de experimentação, a tecnologia ela não consegue, ela não vai conseguir substituir. Então, a gente imagina que o turismo ele retorna. Mas, provavelmente, né, o de business, esse não, a gente não consegue enxergar que vai retornar com a força que ele tinha antes. Por quê? Porque as pessoas, as organizações que experimentaram as reuniões virtuais, elas e viram que isso reduz significativamente os custos dela, provavelmente isso não vai retornar na mesma intensidade que tinha antes. Pode retornar uma coisa e outra, né? Dizem que determinados contratos de acordos, né, eles são feitos olho no olho, mas a maior parte a gente não percebe que vai ocorrer um retorno, né? Por conta de que as organizações elas olham para o lucro dela. Não sei se respondi a sua pergunta, né? Com relação à alimentação, eu confesso que eu não tenho assim, muito conhecimento em cima disso, né? Mas é voltado
né, para onde está indo a produção, né, o que tem de novas tecnologias, né, em cima desse movimento, né? Mas que um problema que a gente percebe grande é a produção de proteína, né, caso a China coloque mais gente dentro, né, vamos dizer, ascendendo a uma classe média, vamos dizer assim, né? Então, hoje ele já tem uma dificuldade muito grande de atender a demanda de proteína que eles têm, e você tendo aí uma extensão maior, ou mesmo se você pensar em África e tudo, então teremos problemas, né, de abastecimento para o tamanho da população mundial. Não sei se respondi, pelo menos com relação ao turismo, né? Mas eu imagino que, na realidade, eu acho que depois da vacina sair, o que vai ter de gente viajando, passeando, eu fico assim impressionada aqui em Brasília, quando outro dia eu cheguei, eu tinha ido, nós temos uma chácara aqui perto, nós estávamos voltando no domingo, eu nunca tinha visto tanta gente na rua. As pessoas sentadas, aqui tem um local que não sei se vocês conhecem, mas que dá para ver bem o pôr do sol, perto como é que é o nome? Museu do JK, né? Tem uma cruz que foi onde foi rezada a primeira missa aqui em Brasília. Era tanta gente com cadeirinha de praia sentada ali, então as pessoas estão agoniadas com esse negócio de ficar fechado, né? E como muita gente adiou uma série de viagens, eu acredito que vai bombar. Certo, Elaine, muito obrigada. Já deu uma clareada. Né? Mas precisamos da vacina primeiro, né? A vacina segura. Boa. Alan, você quer fazer a sua pergunta? Opa, vamos lá. Boa noite, parabéns, doutora, pela palestra, foi muito interessante. Eu queria saber, nesse momento, né, durante a pandemia, as escolas elas suspenderam as aulas, né, e agora está sendo todas as aulas para as crianças, adolescentes, né, tudo por ensino à distância e tal. Como você vê esse desenvolvimento humano, né, até o outro professor falou sobre as ciências humanas, né, como serão esses adultos no futuro? Porque isso vai causar uma certa frieza, né, nas pessoas, porque as crianças, adolescentes, elas se formam nesse período como pessoas também, né? Elas acabam desenvolvendo suas relações interpessoais, né, pelo convívio com outras pessoas da mesma idade e tal. Como que você vê o ensino à distância e se você acha que vai retornar com toda a força como deve ser realmente, como era nos anos 80, 90, né? Jogar bolinha de gude e tal, nos intervalos, onde eles interagiam e tal. Como vão ser esses adultos do futuro por conta desse ensino à distância, onde não tem uma relação mais próxima? Bom, boa pergunta. Bom, eu acho, aí a minha opinião, né, não seria, vamos dizer assim, de uma pesquisadora da área de educação, mas a minha percepção é que nós vamos pagar muito caro por esse fique em casa, e inclusive nas relações interpessoais. Eu acho muito complicado isso que tá acontecendo, né? Porque o ser humano ele precisa dessa interação. É a mesma coisa que, por mais que tem algumas coisas, né, que por mais que a tecnologia avance, você precisa de ter algumas coisas, vamos dizer assim, mais no mundo material, vamos dizer assim, né? Por exemplo, né, eu sou adepta da leitura do livro. Por mais que hoje você tenha N vídeos com aulas, né, filmes, né, comentários, etc. e tal,
Quando você assiste um filme, o personagem já está pronto lá. Ele já tem cara, o ambiente já está criado. Quando você lê um livro, você tem que imaginar. Você tem que exercitar a sua capacidade de imaginar como é que os personagens são, como é que o ambiente é. Então, isso é importante. As relações das pessoas, né, principalmente as afetivas, elas são muito galgadas nos ambientes de colégio. Então, eu acho que teremos aí alguns problemas, inclusive psíquicos. A pandemia já está mostrando isso. Então, nós tivemos aí, vamos dizer assim, não é à toa que houve um aumento da violência doméstica, não só com mulheres, como com crianças, e isso aconteceu no mundo todo, né? Aumento de depressão, ansiedade, síndrome de pânico, né? Associadas ao confinamento, né? Eu entendo que a gente é um ser social, né? Eu vejo aqui, né, a perda em termos de relacionamento que as pessoas estão tendo, meu filho, minha neta, né, e eles reclamam disso. Eu imagino que as aulas, quando retornarem, elas vão ter, vamos dizer assim, alguma coisa de híbrido com o que a gente experimentou hoje. Mas o presencial, para mim, ele é essencial, principalmente com os menores. Eu acho que é uma judiação que estão fazendo com as crianças. Mas vamos ver, né? Eu acho que nós temos aí quase que um ano perdido. Só para complementar, você acredita que isso vai influenciar na criatividade desses novos adultos? Eu acredito que sim, não só na criatividade, como também no desenvolvimento das relações interpessoais. Você pode realmente ter pessoas até mais criar frias. robôs. Criando robôs, né? Isso. Foi um dos motivos que eu resolvi, né, parar todo o trabalho que a gente estava fazendo no grupo de pesquisa e desenvolver os cenários pós-Covid, foi porque eu fiquei muito incomodado com ficar em casa. Acho que nós tínhamos que ter desenvolvido outras formas de lidar com isso. Certo. E não esse isolamento e durante tanto tempo que para mim vão causar problemas psíquicos grandes, principalmente com os menores, que ainda estão em formação. Certo. Muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigado. Mas, gente, isso aí é a minha percepção, tá? Eu não sou uma especialista, não sou da área de psicologia, né? Não sou uma, vamos dizer assim, pesquisadora da área de educação. A minha área é informação, mas isso é o que... Eu posso só complementar? Por exemplo, se você acredita que, por exemplo, quem criar alguma maneira de um desenvolvimento de ciências humanas nesse período cibernético pode se destacar? Criar algum projeto em ciências humanas, ele pode se destacar no meio cibernético? Acredito que sim. Certo. Ok. Muito obrigado. Acredito que sim. Foi aquilo que eu falei, né? Eu acho que nós teremos espaço para todas as ciências se ela conseguir se comunicar com esse mundo digital. Você pegar até as próprias crianças, elas já estão muito conectadas. Uhum. Elas já interagem o tempo inteiro, né, por meio de diversos dispositivos móveis, isso desde pequeno. O problema é você deixar a criança só com isso. Uhum. O que você tem que fazer é integrar, é o que eu chamo do híbrido, né? Ok. Muito obrigado. Perfeito. Agora a Sandra?
Professora, novamente eu gostaria de fazer uma outra pergunta à senhora. Dentro do aspecto geopolítico, a senhora colocou muito bem na sua fala as questões geopolíticas, né? E aí imaginou quem seriam os grandes players, quem serão os grandes players. Que posição o Brasil ocuparia nesse cenário? Boa pergunta. Porque a gente tem ilhas de excelência, né, professora? A gente, por exemplo, a gente tem pesquisa. Eu moro numa cidade que a senhora conhece muito bem, que foi levada à questão de metrópole, então. E aqui a gente tem regiões extremamente pobres na cidade. E, por outro lado, você tem uma concentração de renda e um parque de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia que se equivale aos primeiros do mundo. Se você vai aqui no sul de Minas, você tem aí o Inatel, que tem, se você falar de bioengenharia, como a senhora falou de impressão 3D, eles estão na vanguarda da pesquisa brasileira. Olha, que eu não sou nem dessa área, mas eu acredito que eles estejam aí bem no cenário internacional em relação à pesquisa. Então, a gente tem ilhas de excelência nesse país. Como é que posição que a gente ocuparia nesse cenário? A gente é um player, por exemplo, para a América Latina, para a América de um modo geral, ou a gente se sobrepõe aos países em desenvolvimento, dentro da perspectiva do seu estudo, claro. Obrigada, Sandra. Na realidade, eu vou devolver a pergunta. Acho que tem uma pergunta antes. Quem a gente quer ser? O país ainda não decidiu isso. Então, veja, a gente não se posiciona nem como líder da América Latina. Claro. Então, nós somos os líderes da América Latina. Então, isso foi uma das perguntas que o Dr. Burros perguntou para mim, né? Se nós vamos nos posicionar como líder da América Latina, o que a gente ia fazer com o pré-sal? E se a gente ia sair com um modelo de desenvolvimento sustentável? Porque a gente fala, mas cadê o modelo? É verdade. Então, a gente tem vergonha de se posicionar como líder na América Latina. Pra você ter uma ideia, qualquer evento na América Latina, nós temos que falar espanhol. Nós somos os líderes. Eles que tinham que falar português, sabe? Então, a partir do momento que a gente não se decide como país quem a gente quer ser, como é que a gente vai pleitear um espaço no mundo? Se você pegar qualquer estudo prospectivo que é feito por aí, a América do Sul não existe. A África aparece mais por conta dos conflitos, tá? Do que a América do Sul. A América do Sul não aparece. Você vai procurar aí estudos prospectivos sobre a América do Sul. Brasil aparece quando falam dos BRICS. Então, eu acho que a gente tem que primeiro dizer quem a gente quer ser. Espaço nós temos sim. Olha o tamanho da nossa economia. E se você for olhar em termos de população, nós temos... A nossa população é quase o mesmo tamanho de toda a América Espanhola. Então, no mercado, nós temos, como você mesmo colocou, centros de excelência, e nós temos uma população que boa parte dela não tem acesso. Mas nós somos tremendamente criativos. Senão a gente não sobrevivia no ambiente que a gente está. O Brasil não é para amador. O Brasil não é para amador. Então, potencial nós temos. A gente precisa saber quem a gente quer ser. Acabar com esse espírito de vira-lata e se posicionar no mundo. Isso é o que eu penso. Sem isso, nós não temos espaço nenhum. Vamos ser celeiro do mundo. Não que eu ache, não que eu não seja a favor do nosso agronegócio, mas eu sou mais adepto da bioeconomia. Acho que a gente podia dar um passo além, né? Boa.
Eu acredito que a Sandra caiu no finalzinho da sua resposta. E agradecendo por ela. Marcela, você quer fazer a sua pergunta? Acredito que não está saindo som. Não, você desmutou, mas não está saindo som. Você quer fazer pelo chat? Tem alguém? Agora ouvindo. Tá ouvindo agora? Sim. Tá ouvindo? Sim. Legal. Boa noite, pessoal. Sandra, eu queria fazer uma pergunta, até linkando um pouco com o que o Alan falou agora há pouco. Há alguns anos já o debate acerca da saúde mental vem aumentando e com o coronavírus alguns profissionais já citam a pandemia como o maior experimento psicológico da história e que a mesma causou uma crise de saúde mental mundial, como você estava falando agora com o Alan. E agora há pouco, pensando nesse fator, você acredita que a gente esteja vivendo num momento que vai inspirar alguma mega tendência, talvez alguma coisa que faça as pessoas finalmente enxergar a saúde mental como um problema real, que busque formas mais eficazes de tratamento, ou talvez cura, levando em consideração que já relatam que vão levar anos para uma provável reparação, se é que ela vai acontecer, e também já pensando que outras pandemias estão sendo esperadas em curto prazo? Bom, eu não sei se uma mega tendência, né? Porque a mega tendência ela representa um movimento que já ocorria no passado, está ocorrendo hoje e permanece, né, nessa direção e sentido no futuro, né? Mas que, como surpresa inevitável, eu acredito que sim. Eu acho que, dado o evento da pandemia, essa área, né, vamos dizer assim, voltada mais, né, para a psicologia e as doenças mentais em geral, ela deve ganhar aí um espaço grande, dado as sequelas que a pandemia, né, está causando isso no mundo inteiro. Então, eu imagino que isso deva, né, as pesquisas nessa área, né, e o desenvolvimento nessa área devam crescer bastante, né? Mas é o que, assim, a gente espera muito mais do que, vamos dizer assim, se tem certeza, né? Os sinais estão aí. Você tem esse aumento, né, das doenças mentais, né, causadas pelo confinamento e a dificuldade, né, das relações sociais e tudo. Então, eu acredito que isso deva realmente avançar quando começar a bater, né, no sistema de saúde, porque vai bater. Ok. Porque você começa com as doenças da mente e depois ela passa para o corpo, né? Exatamente. Tá ok, Sandra, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa. Acredito que é isso, então. Queria agradecer muito a Elaine. Foi muito rico a sua apresentação. A conversa aqui no final, as perguntas também, eu senti que foi muito interessante, principalmente pela profundidade que a gente ainda deu ainda mais para o assunto, que já é um assunto bem interessante e profundo. E, enfim, ficou o agradecimento. Acredito que vai contribuir bastante para as soluções do pessoal aí que eles estão desenvolvendo. É isso. Contente aí de ter sido útil o nosso bate-papo. Foi um prazer aí conhecê-los. Boa noite, pessoal. E sucesso aí no desenvolvimento das soluções. Tchau. Boa noite.